Hoje de manhã falamos sobre um processo que o Lucas, do BBB, quer mover contra a Carol Conká, mas vamos falar de outro processo agora que eu descobri ontem à noite, que o meu nome consta como... é sério isso. Consta como réu num processo movido pelo Rodrigo Constantino. Sim, o liberal, uma pessoa que defende o Estado mínimo, né, que defende certos valores como livre expressão, ele está movendo um processo na justiça gratuita brasileira, ele que é residente nos Estados Unidos, movendo um processo na justiça gratuita brasileira por crime de opinião, né? Por crime contra a honra, na verdade, dele. Porque se vocês se recordarem aqui, em novembro do ano passado, ele fez um vídeo, uma live no YouTube, no qual ele propagou algumas ideias, vamos dizer assim, heterodoxas, né? Para não dizer bizarras, pavorosas, assombrosas, abomináveis, mas ele defendeu umas ideias bastante assustadoras ali, incluindo nessa live ele menciona que caso a filha dele fosse estuprada, que ele perguntaria para a filha quais foram as circunstâncias e, dependendo do que fosse, do que ele julgasse que fossem as circunstâncias, ele a poria de castigo, não chamaria a polícia, não acabaria com a vida dos homens que supostamente estupraram a filha dele, que ele simplesmente poria a filha de castigo. E essa fala, em particular do Constantino, horrorizou as pessoas. Naturalmente, as pessoas ficaram estarrecidas com essa fala do Constantino, e isso viralizou na internet, e muita gente falou sobre esse assunto, muita gente compartilhou tweets sobre isso, fizeram vídeos sobre esse assunto, eu fiz tweets sobre isso, que é o tweet que está mencionado nesse processo, e ele perdeu o emprego, ele foi demitido de várias rádios que ele trabalhava, jornais, emissoras, ou seja, ele perdeu o trabalho dele, até que por fim ele resolve processar todos que o difamaram, todos que insinuaram que ele estava ou fazendo apologia ao estupro, que na verdade é a tese do processo, ou que ele simplesmente estava relativizando o estupro, né? Dependendo da circunstância, bem, a gente vai pensar, né? Quem sabe eu ponho meu filho de castigo, essa malcriada, né, que não aprendeu os meus valores. Só que na verdade, esse processo, como eu disse, eu estou citado aqui como réu nesse processo, né? O réu Henri Bugalho. Mas junto comigo tem uma galera. O processo mesmo em si é movido contra a Joyce Hasselman, que nem era, na verdade, talvez a pessoa que mais estivesse criticando o Constantino naquele momento. Mas, junto comigo, nesse rolê completamente aleatório, estamos lá. Joyce Hasselman, Vera Magalhães, que talvez tenha sido a primeira pessoa a criticar o Constantino duramente e depois viralizou. Tem ali eu, Jair Me Arrependi, tem Tico Santa Cruz, tem Zé de Abreu, tem... eu tenho que olhar aqui, Pedro Doria, tem Anitta, tem Avena, bem, tem uma galera, tem jornais, tem o UOL, Portal UOL, tem DCM, tem 247, tem Revista Veja, isto é, ou seja, todo mundo que mencionou ou ensinou que o Constantino passou um paninho ali para estupro, ele incluiu nesse processo como réus, mas na verdade, pelo que eu pude compreender aqui, né, e meu advogado também leu, e pelo que a gente pôde, sabe, analisar aqui, ele, apesar de toda essa movimentação, de todas essas pessoas criticando o Constantino, sabe, estarrecidas com a fala dele, ele resolveu processar apenas a Joyce Hasselman. Todos nós somos réus nesse processo, Anitta, eu, Pedro Doria, Vera Magalhães, todo mundo é réu, mas só a Joyce Hasselman vai ter que pagar a indenização. Se for condenado, obviamente, né? Caso isso avance e ela seja de fato julgada culpada. Para começarmos esse vídeo, eu quero ler um trechinho aqui de um artigo que diz o seguinte: eu, citando aqui, né? Eu, particularmente, sempre achei que a calúnia, a difamação e a injúria não são atos pesados o suficiente para serem caracterizados como crime. E esse aqui é um trecho de um artigo de 2019 do Constantino, publicado na Gazeta do Povo, que tem o título Crimes contra a honra deveriam continuar a ser tratados como crimes. E no próprio processo que ele move contra essa galera, né, contra essa caterva de pessoas, que ele fala que é um conluio ali no processo, ou seja, ele acusa de certo modo que todos nós nesse rolê aleatório estávamos de maneira coordenada querendo manchar a reputação do Constantino. E
nesse processo que ele diz o seguinte aqui: com efeito, imputar fato criminoso a outrem é crime de calúnia, destacando-se que incorre na mesma pena quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga. Ou seja, você tem o Constantino, 2 anos atrás, escrevendo um artigo para a Gazeta dizendo que ele acha que calúnia, difamação e injúria não são crimes a ponto de serem tratados como crimes. Não são tão graves assim. E no processo que move contra Joyce Hasselman e galera, ele ameaça aqui, né, dizendo que, olha, é crime de calúnia, né, e quem propaga também informação também é um criminoso. Eu sei que exigir coerência das pessoas é exigir demais, na verdade, né, assim, você querer que as pessoas, sabe, ajam de acordo com aquilo que elas pregam é muito difícil, porque as pessoas são contraditórias, eu sei disso, eu sei que as pessoas são, de fato, nem sempre hipócritas, elas só não percebem a contradição, né? Elas acham que elas estão seguindo um certo parâmetro ideal que elas conceberam e na prática elas fazem um monte de atos que estão em desacordo com aquilo que elas julgam ou dizem defender. É o caso do Constantino, aparentemente, né? Se você observa as inúmeras falas que ele tem sobre livre expressão, ele é alguém que mora nos Estados Unidos e é, como eu sei também, ele é um daqueles que idolatram a primeira emenda da Constituição norte-americana, da livre expressão, né? Ou seja, de que você pode defender ou tem o direito de defender até ideias bizarras. E ele fala isso, né? Tem vídeo no qual ele fala sobre isso, tem um vídeo no qual, logo depois que houve essa polêmica aqui do caso da Marina Ferrer e desse vídeo que ele fez, que ele fala isso. Então, turma, como você já deve ter percebido, a liberdade de expressão está um tanto asfixiada em nosso país. Né? Nós temos canceladores, inquisidores, nós temos uma patrulha politicamente correta, uma patota que, enfim, faz de tudo para impedir a nossa liberdade de simplesmente expressar nosso ponto de vista. Que deveria ser um direito você poder enunciar ideias pavorosas. É o que ele defende. E é o que ele faz, na verdade. O Constantino, ele se consagrou na imprensa brasileira como um polemista, como alguém que se esforça para horrorizar as pessoas, né? Tanto que é verdade que no próprio vídeo no qual ele faz esse cenário hipotético com a filha dele, ele fala isso explicitamente aqui, olha. Eu vou ler para vocês um trechinho aqui que está transcrito no processo, inclusive. Ele fala o seguinte aqui, olha. Na live, ele já reconhece que o que ele disse é meio bizarro, né? Então vamos ler a transcrição aqui do vídeo. O Constantino falando. Aí já teve gente dizendo, né? Passando o pano até para estuprador agora. Você é um sujeito monstruoso. Ele citando uma crítica que ele recebeu, talvez na live, não sei. Mas ele já respondendo a essa crítica. Daí o Constantino retruca a essa crítica, né? Não querem debater. São lacradores, e eu sei que estava jogando pérolas aos porcos, mas enfim, nas redes sociais tem de tudo, e eu estou falando com vocês, que querem pensar sobre isso tudo. Até porque eu tenho filha, daí entra no caso da filha dele aqui, né? E antes disso, ele já havia também insistido, né, tocado nesse ponto do polêmico, do polemizador, do, sabe, contra o politicamente correto. Ele diz o seguinte... Constantino falando, isso está no processo, na transcrição do vídeo dele. Só que a gente não pode falar mais essas coisas hoje em dia, que existe mulher decente também ou piranha. O que eu acabei de falar aqui, o homem que faz uma coisa dessa não é decente, mas não existe também a ideia de mulher decente? As feministas querem que não, né? Por quê? Porque feminista é tudo recalcada, ressentida, normalmente mocreia, vadia, odeia homem, odeia união estável, casamento, odeia tudo isso. Só por isso. Ou é um instrumento de homem malandro e canalha, como defende o Magnus. E daí mais adiante. E para quem está chocado com os meus pontos polêmicos, eu queria lembrar aqui, ou seja, ele sabe, né? Ele sabe que aquilo que ele está falando é altamente problemático, é polêmico, entre aspas, como ele diz aqui, e as pessoas vão ficar chocadas com isso. Ele sabe que é a reação que ele espera das pessoas. Quando o Constantino vai na rádio, vai ao jornal, escreve seus artigos, ele, talvez intencionalmente, mas eu acho que intencionalmente, não é possível que seja acidentalmente isso, mas intencionalmente, ele quer causar esse tipo de comoção, ele quer causar essa reação das pessoas, ele quer que as pessoas vão lá depois e se horrorizem e vão para a internet e falar, gente, olha só a ideia bizarra que o Constantino acabou de expressar, olha só esse ponto polêmico, entre aspas, que ele disse, olha só que bizarrice, ele espera esse tipo das pessoas. A única diferença entre esse momento em particular, né, quando
a internet inteira vem abaixo por causa da comparação que ele faz com a filha dele, né? Ah, se minha filha fosse estuprada, o que eu faria? É que a proporção foi muito maior do que o normal. O fato de as pessoas criticarem as visões bizarras do Constantino é normal, na verdade. Ele deve estar habituado a isso, inclusive, porque ele já faz isso há muito tempo, né? Mais de uma década ele faz isso. Mas, no caso em particular, ele perdeu o emprego. Então, o mesmo liberal que defende o direito dele de defender ideias bizarras, polêmicas, pavorosas, chocantes, politicamente incorretas, como ele diz, o mesmo liberal que é a favor, possivelmente, né, em tese pelo menos, de uma liberdade irrestrita de opinião e de crítica, de comentário, de repente se sentiu ofendidinho porque as pessoas criticaram a posição bizarra que ele defendeu. Ou seja, o liberal Constantino defende a livre expressão dele, que ele possa defender ideias bizarras, que ele possa ofender as feministas, como ele diz aqui, por exemplo, né, recalcadas, ressentidas, mocreias, vadias, que odeiam homens. Ele pode expressar essas ideias bizarras. Ele, liberal, é livre para expressar isso. Mas quando as pessoas vão criticá-lo por suas ideias bizarras, essas pessoas não têm liberdade. Aí é crime. Aí é crime contra a honra das ideias bizarras do polemista. Ele é liberal para ele. E é engraçado porque você tem uma pessoa também que consolidou sua carreira como liberal e como polemista, criticando o policiamento do politicamente correto, criticando o policiamento das esquerdas que querem censurá-lo, que não querem permitir que ele fale essas bizarrices. E daí quando esses grupos se horrorizam diante das bizarrices que ele diz, aí sim ele quer censurar essas pessoas. Basicamente é isso que ele está fazendo. É um processo para silenciar as pessoas. Ele quer que Joyce Hasselman emita um direito de resposta para o Constantino. Ou seja, ele pode expressar sua bizarrice. As pessoas não podem expressar revolta diante da bizarrice. Eu acho que nesse sentido, esse processo aqui, né, que envolve um monte de gente, mas até onde entendi, apenas a Joyce Hasselman será julgada e terá de pagar se for condenada, esse processo demonstra exatamente aquilo que eu falei no começo. A incoerência das pessoas entre aquilo que elas dizem defender e aquilo que elas realmente praticam. Liberdade é para o Constantino. Para os outros criticarem a posição do Constantino, ou se horrorizarem, ou se chocarem diante daquilo que ele diz, aí elas não têm essa liberdade. Aí elas têm que seguir a visão bizarra do Constantino, a visão heterodoxa dele. Se você discorda dele, e se você se horroriza, se você reage organicamente, assim como ele expressa organicamente suas ideias, aí não, aí você cometeu um crime contra a honra do Constantino, aí você caluniou, você difamou, você ofendeu a honra, o direito de opinião bizarra do Constantino. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, né? Primeiro sobre essa contradição humana, né? De pessoas que dizem uma coisa, defendem um corpo de ideias, um conjunto de ideias, sabe? Muitas vezes idealizado, porque na prática o mundo real não é assim, mas defendem um conjunto de ideias, mas que no dia a dia mesmo, as suas práticas cotidianas não tem nada a ver, ou tem pouco a ver com as ideias que eles dizem defender. E nesse caso em particular, esse processo, né, do Constantino envolvendo um monte de gente. Primeiro, na verdade, que é a pessoa que está sendo a ré principal, que é a Joyce Hasselman, mas processando a mim, Anitta, Pedro Doria, Vera Magalhães, DCM, 247, Revista Veja e mais um monte de gente aqui. Tem um monte de publicações, jornais, revistas, tem um monte de gente aqui, Sleeping Giants, ou seja, tem, sei lá, uma vintena de pessoas envolvidas nesse processo. E por toda a fraqueza que eu percebo aqui, pelo menos nessa leitura que eu fiz dessa peça, me parece que não vai muito longe. Mas me diga o que vocês pensam sobre isso, deixe embaixo seu comentário, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, se inscreva no meu curso de escrita narrativas no ICL, estamos indo para a 4ª aula essa semana, e para quem quiser se tornar um escritor ou aprender a escrever livros, está muito interessante. Confira meus livros sobre o Bolsonaro, que o Constantino faz um esforço gigantesco para defender todos os dias também, e o meu livro sobre Jesus histórico, Rei de Judeus, um romance histórico, e lançamento de janeiro também a tradução que eu fiz da Teogonia do Exíodo, uma edição bilíngue grego-português. Um abração para vocês, se cuidem por aí e até mais. Tchau!